Ei, amor, eu tô gravando. Oi, moça, não tem problema não. Os meus alunos não sabem muito ainda sobre estrutura geológica do Brasil e recursos minerais do nosso território, mas agora eles vão saber. Bem, a ideia hoje é falar um pouquinho, sobre estrutura geológica primeiro e os recursos minerais que aparecem em território brasileiro. Mas antes, tem que esclarecer alguns termos. Quando eu falo em estrutura geológica, eu estou falando das características das rochas, que vão compor aí o território brasileiro. Tá? E eu peguei um mapa da internet. Notem o seguinte: vocês vão ver mais dois mapas sobre recursos minerais do Brasil. Esse daqui sobre estrutura geológica são mapas meio que antigos. Tá? É difícil encontrar material novo disso, tá? Material didático novo disso. A gente tem vários institutos de pesquisa, universidades produzindo alguns materiais, mas eles são muito complexos, para mostrar aqui. Então esse material mais simples é difícil encontrar. Esses mapas aí, eles datam da década de 70, década de 80, alguns da década de 90, tá? Mas estrutura geológica, então, são as características das rochas que formam o território brasileiro. E aí a gente faz uma divisão bem simples, os escudos cristalinos. Lembrem-se que escudo é um tipo de planalto, tá? Então são os planaltos do território brasileiro, que vão ter aí rochas cristalinas, e as bacias sedimentares, que vai englobar aí as planícies e algumas depressões que têm características sedimentares. Tá? Gente, notem que nesse mapa ele faz uma distinção: terrenos arqueanos e terrenos algonquianos. Terrenos arqueanos são terrenos bem antigos na história geológica da Terra. Datam aí de 2 bilhões de anos atrás. E os algonquianos, são da época da Pangeia. Tá? E notem que são os terrenos mais ricos em jazidas minerais. Tá? Então, essas rochas do algonquiano são aquelas que a gente vai encontrar uma variedade maior de recursos minerais. E aí uma outra distinção é interessante da gente fazer. Quando eu falo em rochas cristalinas, eu estou falando em rochas magmáticas e rochas metamórficas, rochas que têm uma estrutura com cristais. Tá? E essas rochas cristalinas, elas têm vários usos. Podem ser usadas aí com material de construção. Brita, por exemplo, que o pedreiro vai lá misturar no concreto, pode ser de rocha cristalina. Mas tem usos um pouquinho mais nobres. O mármore, o granito, que aparece aí na casa de vocês, são rochas cristalinas usadas na construção. Além disso, minerais metálicos, pedras preciosas, minerais radioativos. A gente vai encontrar tudo isso em rochas cristalinas. Rochas sedimentares. Rochas sedimentares são formadas pelo resto de rochas pré-existentes que foram erodidas, transportadas, depositadas em algum lugar, sedimentadas, compactadas. Tá? Então, a gente vai encontrar material de construção também, principalmente areia, argila, tá? Combustíveis fósseis, porque nesses restos, seres vivos vão se acumulando ali, restos de planta, resto de animais. Tá? Isso vai dar origem a petróleo, gás, carvão, xisto. E rochas sedimentares geralmente são porosas. A gente vai ter nas áreas sedimentares a presença de aquíferos, reservas subterrâneas de água, água mineral. E aí, mais uma definição: mineral e minério.
Então, o que eu quero dizer com cada coisa? Mineral é uma definição, né, da geologia. Então, o geólogo ele estuda os minerais. Né? E os minerais vão estar presentes ali nas rochas, que nada mais são do que aglomerados de elementos químicos. Tá? Agora, quando algum desses minerais desperta o interesse humano, desperta o interesse econômico, a gente passa a chamá-lo de minério. A gente fala minério de ferro, minério de bauxita, areia, minério, água mineral. Né? Se tem um preço, se tem alguém querendo comprar, alguém querendo vender, a gente já pode chamar de minério. E aí eu peguei 2 mapas, né, sobre os recursos minerais brasileiros. Como eu falei para vocês, são mapas antigos, né? Mas eu queria que vocês percebessem uma coisa aqui nos 2 mapas. Ó. Tanto em um quanto no outro, vocês vão perceber que nessa faixa aqui do território brasileiro parece que tem mais recursos minerais. E esse lado aqui parece que não tem nada. Né? Tá meio que vaziozinho. Não é que não tem nada aqui nas regiões centro-oeste, na região norte, tá? É que assim, a gente conhece muito pouco desse pedaço aqui do território. É uma parte inexplorada. E assim, se vocês olharem depois em casa com calma, vocês vão ver que aparecem pontinhos de ouro, pontinhos de diamante. Porque quem está interessado em entrar, em ir para esses lugares, são os caras que vão buscar algo que vale muito para compensar ele largar a família, abandonar tudo e viver lá no meio do mato. Né? Por isso que se fala em ouro, se fala em diamantes, se fala em algumas pedras preciosas. Tá? Mas não é que não tenham outros recursos minerais nessas regiões. Mas de qualquer forma, eu acho muito confuso esses mapas e eu sempre acho melhor que os meus alunos façam os mapas deles, né? Ou, no caso, eu resolvi fazer um mapa. Tá? Então, eu elenquei aqui 12 lugares do Brasil com recursos minerais, né, importantes. Mas notem o seguinte, eu classifiquei aqui em graus de importância. Então, em preto são aqueles importantes, os verdes são muito importantes e os vermelhos são super, hiper, mega, master importantes. Tá? Então vamos lá. Notem, ó, depois, quem estiver vendo com calma esses slides, ó, depois tem toda uma legenda aqui, né, dos recursos minerais, mas eu queria falar um pouquinho de cada lugar. Tá? Então, primeiro que eu marquei aqui com a letra A, um recurso mineral importante, lá no estado do Amazonas, petróleo e gás. Tá? Aqui é bem próximo de Manaus, tá? Onde é feita essa exploração. Provavelmente tem mais petróleo e mais gás em outras regiões da Amazônia. Lembra que aqui é uma região toda sedimentar, tá? Mas o que se conhece hoje é aqui nas cercanias de Manaus. Tá? Na letra B, que é Rondônia, e na letra C, que é Roraima, a gente vai encontrar muita atividade de garimpo, ouro, diamantes, tá? Nos dois. Mas eu queria chamar a atenção de Rondônia. Em Rondônia, existe uma reserva dos índios chamados Cinta-Largas. Eu vou deixar o link de uma reportagem, né, sobre eles para vocês no final. Esses índios Cinta-Largas moram em cima de uma das maiores reservas de diamante do planeta. E a reserva deles é muito cobiçada aí por outros países, outros povos, né? E até por brasileiros aí, garimpeiros, empresas de mineração. Né? Então, tem muita treta envolvendo os índios Cinta-Larga. Né? Ou eles tentam minerar e não dá certo, ou o nego invade, ou eles tentam fazer parceria. Né? Tem uma história muito interessante sobre esses índios, como eles vivem, né? O tipo de casa que eles moram.
né? Depois vocês deem uma olhadinha lá na reportagem. Tá? Então, tanto em Rondônia quanto em Roraima, a gente vai ter aí presença de vários garimpos de ouro e de diamante. Ponto D, norte aí do estado de Goiás, né, mais ou menos nesse ponto aqui fica uma cidade chamada Niquelândia. Aí o nome já diz o que tem lá. Em Niquelândia se minera níquel. Níquel é usado para fazer moeda, tá? Para fazer bateria de celular, bateria de computador, bateria de carro elétrico. Tá? É um produto bastante importante hoje em dia. Tá? Letra E, para terminar aí os importantes, notem o seguinte, fica no estado da Bahia. Eu adotei uma letra para cada estado ou lugar que eu estou marcando. Eu pus aqui uma diferença entre exão e exímio. Tá? Aqui em cima, no norte da Bahia, são terrenos cristalinos. Então aparecem alguns minerais metálicos, vai aparecer ali estanho e chumbo. Tá? Bem pertinho daqui, já em Pernambuco, fica a fábrica das baterias Moura. Né? Então, assim, bateria de carro usa chumbo, né, na sua composição. Mas é muito pouca a produção disso, tá? Tanto que a gente tem que importar chumbo de outros países. Né? A produção nacional de chumbo não atende às nossas necessidades. E aqui, ó, nesse côncavo, nessa baía do estado da Bahia, que é a Baía de Todos os Santos, né, numa região chamada de Recôncavo Baiano, eu marquei esse ezinho minúsculo, que é uma área de produção de petróleo e gás. Mais precisamente, foi o primeiro lugar no Brasil onde, né, se encontrou petróleo, e aqui começa a nossa empresa de produção de petróleo, que é a Petrobras. Tá? Então é um marco importante, tá? Ainda tem produção de petróleo ali, mas é muito pouco. E aí terminamos aqueles minerais, né, ou recursos minerais mais os importantes. Vamos agora para aqueles que são muito importantes. E aí eu usei a cor verde, né, e eu cometi um erro aqui na legenda. Né, acabei de ver, tem 2 Fs. Então, vamos para o F de baixo, depois a gente vai para o F de cima. F aqui do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, mais ou menos nesse pedaço, um pouquinho antes do Pantanal, fica um lugar chamado Maciço do Urucum. Maciço do Urucum tem grandes reservas ali de ferro e de manganês. Só que o ferro e manganês aqui, ele é pouco explorado pela falta de vias de transporte, né, pela infraestrutura de transporte. Até porque a gente prefere pegar ferro de Minas, que está mais perto das siderúrgicas paulistas, cariocas e mineiras. Tá? Então, assim, existe a reserva, mas não é explorada. E aqui o meu erro, né? Eu pus 2 pontos F, o outro F está lá no estado do Amapá. Aqui no Amapá fica, na verdade, uma reserva de manganês que não existe mais. Não existe mais porque ela já foi totalmente explorada, está esgotada. É a Serra do Navio. Ela tinha esse nome, né, porque não tem mais navio ali, e dependendo do ângulo que você olhava os morros da serra, você enxergava um navio. Tá? Serra do Navio foi explorada, né, o manganês dali foi retirado, tá? E hoje em dia ela aparece bastante em algumas questões de vestibular para falar dos impactos ambientais que a mineração causa. Tá? Desculpem aí pela duplicidade, mas agora, né, fácil de diferenciar. Estado do Amapá, estado do Mato Grosso do Sul. Letra G.
Letra G, na região ali do Baixo Itajaí, no Rio Grande do Sul, vão aparecer reservas de carvão mineral. Sobre o carvão mineral brasileiro, vocês têm que saber só uma coisa: ele é ruim. Ele é ruim pra caramba. Se jogar carvão mineral brasileiro no fogo, talvez ele apague o fogo, porque ele tem muita cinza. O carvão mineral é uma rocha que vai sofrendo metamorfose, é uma rocha metamórfica, e o nosso carvão mineral ele não chegou no estágio mais puro. Então ele tem uma concentração muito grande de impurezas, tá? E para vocês terem uma ideia do quanto ele é ruim, o governo brasileiro teve que criar uma lei para obrigar as siderúrgicas, obrigar as companhias de cimento a usarem carvão mineral nacional. Tá? Então ele é de baixa qualidade. Tá? Em média aí, assim, se queima às vezes 3 toneladas de carvão mineral nacional para fazer o que 1 tonelada de antracito russo faz. Tá? Ou inglês, sei lá o que. Ponto H, Rio Grande do Norte, aí para fechar os muito importantes. É um recurso mineral que a gente usa todo dia. Sal. Né? No Rio Grande do Norte, nas cidades de Areia Branca e Mossoró, ficam as maiores salinas brasileiras. Tá? Pode ir lá na cozinha de vocês, olhar o saquinho de sal, vocês vão ver que ele veio do Rio Grande do Norte, provavelmente. Tá? Então, sal NaCl vem daqui. Lembrando que o sal ele é também usado pela indústria química, né? Bastante. E agora vamos para os super, hiper, mega importantes. Começando aí pela letra I. O primeiro I maiúsculo, com um quadradinho em volta, tá? Ele é muito importante. É uma região chamada de quadrilátero ferrífero. Tá? É onde fica aquelas cidades históricas. Né? Do ponto de vista histórico, né? Teve muita mineração de ouro nessa região. Né? Ouro Preto, Vila Rica, Tiradentes, Congonhas, Mariana, enfim, todas essas cidades. Essa região é importante lembrar, né? A Ju lembrou de Mariana, ela é cortada por um rio chamado Rio Doce, né? E aí a tragédia de Mariana que aconteceu alguns anos atrás. Hoje, né, ainda existe ouro na região, mas o custo de produção é muito alto. E o que tem mais é mineração de ferro e manganês, né? Por isso, quadrilátero ferrífero. Tá? E eu marquei uma outra região de Minas, também importante, aqui no sudoeste de Minas. Tá? Mais ou menos onde fica Poços de Caldas. Nessa região tem bauxita. Bauxita é um minério do qual, né, parece uma terra. Esse minério ele passa por um processo de eletrólise e dele se extrai ali o alumínio das latinhas, das embalagens, enfim. Então aqui tem bastante exploração de bauxita. E aí chegamos na letra J. J de JP. Percebam que eu coloquei 8 J's nesse lugar. Porque esse lugar é 8 vezes super, hiper, mega importante. Estado do Pará, né? Bem aqui do lado direito do Pará, no leste do estado do Pará, fica um lugar chamado Serra dos Carajás. Serra dos Carajás é a maior província mineralógica, né, do Brasil. E tem alguns livros de geologia que falam que é a maior província mineralógica do planeta. Aqui está a maior reserva de ferro encontrada até hoje no planeta. Tá? Ferro de boa qualidade. Além disso, aqui tem ouro, né? Onde fica Serra Pelada. Tem bauxita, tem cobre, tem estanho, tem zinco. Tem coisa pra caramba aqui. Tá? Por isso, a importância da Serra dos Carajás.
Tá? A curiosidade é a seguinte: hoje, como teve um monte de problema com a mineração em Minas Gerais, barragem estourando, hoje em dia a maioria do ferro que a gente exporta sai daqui de Carajás. Tem uma estrada de ferro, isso daqui vem pelo Maranhão, vem aqui no porto de Itaqui, no Maranhão, e vai embora principalmente para a China. Né? Mas o processo de produção aqui é mais moderno do que o processo de produção de ferro em Minas. Né? Aqui não tem muitas barragens, que nem tem lá em Minas Gerais. Tá? Área K. Eu também vou deixar um link para vocês sobre a área K, uma descoberta do ano passado, né, mais ou menos no mês de abril, maio do ano passado, a Petrobras anunciou uma grande descoberta de gás em águas profundas no litoral de Sergipe. Tá? Esse gás ele ainda não está sendo explorado comercialmente, mas existe uma expectativa que ele gere uma revolução energética no Nordeste. Que ele consiga prover o Nordeste de energia barata e com isso atrair muitas indústrias por esse custo reduzido de energia. E por fim, letra L. Queria que vocês notassem que eu marquei toda essa área aqui como L, L maiúsculo, e bem no cantinho aqui em cima, né, no litoral, quase que na divisa entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, eu pus um L minúsculo. Tá? Nesses dois lugares, a gente vai ter produção de petróleo e gás. Né? Mas qual que é a diferença deles? O L minúsculo é o petróleo do pós-sal. Por muito tempo, a maioria do petróleo que a gente produzia vinha desse lugar aqui do pós-sal. A gente desenvolveu mais tecnologia, conseguiu perfurar até 7.000 metros de profundidade lá no oceano e hoje a gente extrai petróleo de um lugar chamado pré-sal. Tá? O petróleo do pré-sal ele é bem mais profundo do que o petróleo do pós-sal. Hoje, né, acho que a maioria do petróleo que o Brasil produz já está saindo do pré-sal, tá? Mas é um petróleo com um custo de produção muito alto. Então, quando o preço do barril de petróleo cai, teoricamente fica inviável economicamente para a Petrobras arcar com esses custos. Né? Mas aí entra uma série de fatores para explicar por que gasolina, por que derivados de petróleo no Brasil são caros. Tá? Mas de qualquer forma, L minúsculo, petróleo e gás do pós-sal, L maiúsculo, petróleo do pré-sal. Percebam que a reserva do pré-sal ela é imensa. Ela pega aí o litoral de 5 estados diferentes. Né? Começa aqui em Santa Catarina e termina no litoral do Espírito Santo. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Ó, eu deixei aqui links no final da reportagem. Tem aqui toda uma legenda, né, sobre os diferentes recursos minerais. Obrigadão.